Você já ouviu falar do Evangelho de Mateus? Hoje veremos do que esse livro trata, do que ele fala e o que nos ensina. Vem comigo! O livro de Mateus contém 28 capítulos e está localizado entre os evangelhos no Novo Testamento. Quanto à autoria deste evangelho, embora não haja menções na escrita, a tradição da igreja atribui a Mateus, também conhecido como Levi. Este era um publicano, cobrador de impostos, que foi chamado por Jesus para segui-lo e tornou-se um dos 12 apóstolos. Seu pai era Alfeu e possivelmente era originário da cidade de Cafarnaum. Este evangelho foi escrito em aramaico, possivelmente na década de 40 depois de Cristo, e traduzido ao grego na década de 60 depois de Cristo. O local de sua escrita é desconhecido, podendo ter sido redigido em Antioquia da Síria. O público-alvo primário de seu evangelho era o povo judeu, sendo que utiliza-se de inúmeras menções do Antigo Testamento para apontar Jesus como o rei que veio manifestar e estabelecer o reino dos céus entre os homens. Ele era descendente do rei Davi, de maneira que estabeleceria um reino de caráter eterno, em cumprimento às profecias. Esta ênfase no cumprimento dos escritos veterotestamentários é muito evidente, de forma que Mateus faz 41 citações do Antigo Testamento em seu evangelho. Também, Mateus mostra como Jesus cumpriu a lei, mostrando o real significado desta, a qual encontra sentido em suas palavras e na sua obra. Ainda, este livro deixa evidente que Jesus é o Cristo, o Messias prometido e que veio salvar a humanidade. No entanto, a vinda desse Messias traz implicações à vida dos seres humanos, sendo que aqueles que creem em sua mensagem devem manifestar obras de arrependimento e transformação da parte de Deus. Porém, aqueles que o rejeitam, cabe sérias consequências, pois um dia ele virá em sua glória para julgar toda a humanidade. Mateus também destaca que a rejeição a Cristo por parte dos judeus está em conformidade às profecias do Antigo Testamento, sendo que esta resposta negativa transfere os privilégios do povo de Israel à comunidade cristã. O livro está estruturado da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 4:16, o início do reino. Dos capítulos 4:17 ao 16:20, a proclamação do reino. Dos capítulos 16:21 ao capítulo 27, a paixão do reino. No capítulo 28, o triunfo do reino. Vejamos quais lições este livro nos traz. Jesus é o rei que estabelece o reino dos céus. Jesus é o Messias que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o Filho de Deus que manifesta o seu caráter. Mais algumas curiosidades deste livro. O Evangelho de Mateus contém 5 discursos marcantes de Jesus, os quais apontam a vinda do reino dos céus, a prática dos súditos, a obra redentora, o estabelecimento e a consumação do reino. Juntamente com os livros de Marcos e Lucas, Mateus integra o grupo dos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que utilizam de uma mesma ótica de uma história, que tem similaridade em conteúdos e narrativas, podendo ter compartilhado das mesmas bases de influência ou mesmo informações entre os autores. O objetivo do Evangelho não era ser uma biografia completa de Jesus. Por este fato, não se ocupa em relatar a infância, adolescência, juventude do Mestre com detalhes. Este é o único evangelho que menciona a palavra igreja, conforme Mateus 16, verso 18 e capítulo 18, verso 17. A preferência pela expressão o reino dos céus, ao invés de o reino de Deus, pode se dar devido à reverência ao nome do Senhor, sendo que Mateus prefere usar um eufemismo nessas ocorrências, por se dirigir ao povo judeu que eram extremamente rigorosos com a lei. Por isso, usa 33 vezes a expressão o reino dos céus. Diferente dos outros evangelhos,
Este pontua a posição de Jesus em relação à lei, em Mateus 5,17, sendo que ele não abole a lei, mas posiciona uma interpretação correta dessa. Você gostou deste breve resumo? Espero que sim. Então curta e compartilhe com seus amigos. Nós da Faculdade Batista Pioneira estamos à disposição para te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Até mais!